Glória a Deus, porque o nosso Deus é Deus de paz. E é esse Deus de paz que nós vamos ver como é que o Senhor vai tratar quando muitas vezes a falta de paz vem não pela decisão que a gente está tomando agora, mas porque o nosso passado não foi bom, foi complicado. E às vezes a gente até toma a decisão para frente, né, e acerta para frente, mas as consequências de trás, às vezes, vão criar problemas. Mas o nosso Deus, ele é Deus de paz, ele é Deus eterno, né? Do ontem, do hoje, do agora. E ele sabe apagar o passado. E ele sabe criar situações diferentes, de forma que o passado não nos deixe em situações difíceis. Por isso, o Senhor, que é bom, que é perfeito, que é eterno, que estava no começo do nosso mundo, né? E vai além da nossa existência, esse Deus sabe tratar do nosso passado, sabe tratar do nosso presente, sabe nos dar paz em qualquer circunstância. Porque paz não é ausência de problemas. A paz significa uma serenidade, uma tranquilidade, um equilíbrio, ainda que as dificuldades existam. É uma posição confortável que só o Senhor Deus pode dar. A gente viu isso na existência de Jesus. Jesus teve dias muito conturbados, gente invejosa, perseguição, gente que crucificou, e Jesus não perdeu o equilíbrio. Até na cruz, Jesus resolveu problemas daquele outro crucificado que estava numa crise existencial e ele pede para ir para o paraíso. E o Senhor diz, hoje estarás comigo no paraíso. O nosso Deus é Deus de já, mas ele resolve. Ele não apenas ameniza, ele resolve. E é disso que eu quero orar com vocês aqui, para que o Senhor nos guie, e vamos estudar o livro de Lucas, no capítulo 19, verso 1. Senhor, nós queremos te apresentar esse momento de reflexão, te pedir que o Senhor guie o nosso pensamento, a nossa associação de ideias, que nós estejamos abertos para te receber nas tuas orientações, nos teus princípios, que em tudo nós possamos ser confortados, recebermos a tua paz e desfrutarmos dela. Que ela não só esteja à nossa disposição, mas que nós acessemos essa paz. É no nome exclusivo de Jesus que nós oramos. Amém. Amém? Diz assim, então, o livro de Lucas, capítulo 19, verso 1, onde Jesus vai passar por uma cidade, e essa cidade se chama Jericó. Jericó, na língua hebraica, quer dizer cidade das palmeiras, ou lugar perfumado. Essa cidade, ela tinha sido uma cidade de muitos anos atrás, na época em que ela foi conquistada por Josué, homem de Deus, líder de Deus, guiado por Deus, e foi difícil, porque ela era toda murada, ela tinha uma muralha, parecia intransponível, mas para Deus não é problema. E Deus capacitou aqueles homens a entrarem naquela cidade, atravessarem a muralha, e quando eles fizeram isso, o líder Josué amaldiçoou aquela cidade. Ele disse que mais ninguém, maldito fosse quem reconstruísse aquela cidade. Ele era um homem de Deus, ele estava na autoridade de Deus, porque aquela cidade era uma obstrução para alcançar os projetos de Deus. Passados muitos anos, o profeta Eliseu foi buscado, um homem de Deus. E esse homem com a autoridade de Deus foi dito a ele, olha, essa cidade ela é tão ótima, mas ela tem águas amargas, águas que a gente não consegue tomar, águas que não são purificadas. E Eliseu, ali naquela cidade, vendo a necessidade daqueles homens, porque Jericó é uma cidade que ela foi construída ao redor de um oásis. Ela está abaixo do nível do mar e tem a presença de palmeiras, portanto deve ser um lugar, né? Eu nunca estive lá, mas naquela época devia ser bem perfumada. Mas o pecado exalava também naquele lugar. Era uma cidade que antes
foi amaldiçoada por ser uma cidade que ia contra a vontade de Deus. Mas o profeta Eliseu esteve lá e ele abençoou aquelas águas. E aquelas águas foram purificadas. Então, o homem de Deus naquela cidade foi marcante. E todos conhecem essa história, porque essa história é a história de Israel. E ela é uma cidade dentro do território de Israel. E, nesse caso, a cidade que agora está, muitos anos depois, com Jesus passando por ela, atravessando essa cidade, e nela existe um homem chamado Zaqueu. Esse homem, ele é um chefe dos publicanos, é um chefe daqueles que recolhem impostos dos romanos. É um homem muito envolvido com corrupção, porque para estar nessa posição, tinha que ser uma pessoa que concordasse em extorquir dinheiro dos judeus, para os pesados impostos romanos, como também de levar alguma vantagem em relação aos romanos. Então, era uma pessoa que não era bem vista, nem pelos romanos que estavam dominando, e nem pelos judeus que estavam sendo sacrificados ali no pagamento de altos tributos. Era uma pessoa não grata. Mas ele tinha uma posição importante. Porém, ele era de pequena estatura. A Bíblia diz que Jesus, ao atravessar essa cidade, ele percebe que há uma pessoa na cidade. E essa pessoa também se dá conta e fica curiosa em ver Jesus. E diz assim, então, que Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade, e ali havia um homem chamado Zaqueu, o chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu diante, subiu numa figueira brava para vê-lo, para ver Jesus, que ia passar por ali. Mas quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, quero ficar hoje em sua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio salvar e buscar o que estava perdido. Uma visita boa, né? Inesperada, mas uma excelente visita. Quantas pessoas gostariam de hospedar Jesus, né? Naquela cidade, onde Jesus estava, muita gente estava ao redor, porque onde Jesus está tem bênção, tem autoridade divina, tem milagre, tem cura, tem excelentes palavras, palavras que curam, palavras que libertam. Nesse contexto, o Zaqueu, esse homem que eu falei, envolvido ali com tributos, com corrupção, e todo mundo sabia disso, este homem ficou curioso em ver. Parecia uma coisa apenas incidental, curiosidade. Mas o nosso Deus sabe, até quando a gente está envolvido com curiosidade, que não era só uma curiosidade, era o amor de Deus atraindo a pessoa de Zaqueu. Quantas vezes nós somos atraídos para conhecer a palavra de Deus, atraídos para ouvir um hino legal, para ver um vídeo que fala do amor de Deus, e muitas vezes atraído para coisas ruins. A gente sabe que Zaqueu foi atraído por corrupção, mas agora ele estava sendo atraído pela pessoa de Jesus. Ele tinha um impedimento físico, ele tinha um obstáculo, ele não conseguiria ver Jesus por conta da multidão e ele ter uma dificuldade. Ele era pequeno, de pequena estatura. E numa multidão já não é muito fácil, mas uma multidão para quem é pequeno é difícil mesmo. É praticamente impossível. Eu falo isso até porque eu também sou pequenininha e é difícil a gente, né, caminhar em alguns lugares e enxergar
bem um movimento de multidão. Mas Zaqueu não se colocou com dificuldade por conta da sua pequena estatura. Zaqueu teve disposição. Ele buscou uma árvore chamada figueira brava. A figueira brava, ela é uma árvore com muitas folhas e ela tem uma possibilidade da gente escalar, da gente subir. Ela tem uma forma de que o tronco dela deixa como se fossem uns degraus para a gente subir. Não é difícil subir numa figueira, é fácil. E essa figueira brava significa que ela é de uma qualidade. Eu certa vez estive num Parque das Águas e eu passei por uma árvore que tinha muitos marimbondos. E ninguém ficava embaixo daquela árvore. Ela tinha muitas folhas, uma sombra boa, era um dia de calor, e o guarda florestal estava ali para dizer que ninguém passasse ou ficasse embaixo daquela árvore, porque ela tinha muitos marimbondos naquela árvore. E ele disse, essa árvore é uma figueira brava. E aí eu conheci essa figueira. Ela realmente é uma árvore que daria para você subir nela. Mas Zaqueu não se importou. Zaqueu subiu. Esse homem que tinha uma certa posição, ele fez o caminho dos humildes. Ele subiu na árvore. E ao subir na árvore, ele enxerga Jesus. Ele olha Jesus. E podia ser apenas unilateral, esse desejo e essa observação. Mas o nosso Deus não é só uma pessoa, Jesus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Ele sabe, ele tem onisciência. E quando ele entra na cidade, ele sabia que Zaqueu estava naquele lugar. E ele, então, se dirige para perto daquela posição onde ele estava e diz, Zaqueu, desce depressa. Ele sabia o nome. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque me convém. Partiu de Jesus a iniciativa de resgatar Zaqueu. Zaqueu parecia um homem nada interessante, nem para a população e nem para os romanos, mas Zaqueu era importante para Jesus. O tamanho do erro dele era reprovável para os judeus, porque quem é que gosta de alguém que é corrupto com o seu próprio povo? E em dias que o povo está sendo assolado, dominado por outro. Quem é que gostaria de alguém que favorece o time opositor? Zaqueu era essa pessoa. Mas Jesus olhou para o coração. Quantas vezes a gente olha para nossas circunstâncias, para o que a gente faz, para o que a gente fez, e acha que não vai ter solução. Mas o Senhor Deus, ele não olha para trás, ele olha para o nosso interior. Mas as consequências do que nós fizemos, nós muitas vezes temos que dar conta sim, porque houve prejuízo com outras pessoas. Isso a gente não pode esquecer. Mas o Senhor caminha conosco. Quando Ele entra na nossa vida, Ele entra para nos salvar. Então, Ele vai criar uma medida de paz interior. Não vai ser só daqui para frente a gente tem uma amnésia para trás. Não, Deus não quer ninguém doente. Ele vai ser daqui para frente, vai nos fortalecer e vai intervir quando for necessário, para que a gente crie o acerto. E a questão é, quando Deus criar a oportunidade de acerto, agarre-a. O Zaqueu é um homem de oportunidades. Ele sabia extorquir na hora certa. E agora ele sabe se corrigir na hora certa. Porque Jesus está com ele. E quando Jesus disse, me convém estar na sua casa, ele corrige isso, ele recebe Jesus. Mas para algumas pessoas ficou esquisito, né? Esse homem vai entrar na casa de Zaqueu? Mas Jesus não tem preconceito, porque quando ele entra, aquilo que está errado torna-se corrigido. Não é que Jesus vai dividir o erro e vai errar também, não. Ou vai aprovar o erro. Quando Jesus entra, é natural tudo se corrigir. É natural arrependimento.
é natural mudança de postura e de mentalidade. E não foi diferente. Zaqueu recebeu com alegria. Zaqueu fez o que muita gente, que sabia até quem era Jesus e andava parecendo muito certinho, não fez, não quis fazer. Diz a palavra de Deus que os homens da lei que conheciam a palavra, eles estavam com atitude contrária para Jesus. Mas Zaqueu, apesar de ter o seu coração errado, das suas atitudes erradas, apesar de Zaqueu ter atitudes erradas, o seu coração, no momento em que ele encontrou Jesus, tomou a atitude certa. O importante é encontrar Jesus e dar espaço para que se desdobre as atitudes na companhia de Jesus. E Jesus, então, foi até a casa dele. Mas o texto já nos explicou que quando ele entra na casa, lembra que onde Jesus está, muita gente está. O comentário foi geral. A crítica não era sem razão. As pessoas estavam achando esquisito. Mas Jesus viu o coração. Jesus viu que na hora que Zaqueu abriu espaço para Jesus entrar, Zaqueu mudou o seu interior. Mas não é fácil as pessoas que estão fora receber a nossa atitude e o nosso passado ser esquecido. Não é fácil. Mas com Deus é fácil, porque Ele perdoa, porque Ele muda o interior, Ele nos torna uma nova pessoa com uma nova mentalidade. E veja que isso é realmente espiritual. Não é mágico, não. É milagre espiritual divino. Diz que o próprio Zaqueu, ao receber as queixas diante dele, você imagina, ele dentro da casa dele recebendo Jesus e as pessoas se queixando? Eu vou repetir a queixa. Diz que todo o povo viu e começou a se queixar. Era uma multidão. Ele vai se hospedar na casa de um pecador. Era crítica. Jesus não precisou falar. O Espírito Santo de Deus, na comunhão, na relação com Jesus, Ele próprio nos indica o que é que nós devemos consertar. Ele próprio nos constrange. A palavra de Deus diz que o Senhor Deus, Ele nos convence do pecado. E Zaqueu bem foi convencido, não pela crítica da multidão, mas ele tomou atitude. Não é por falar, não é por ouvir qualquer palavra, é por estar dentro da presença de Deus. Quando a gente está em comunhão com Deus, a gente consegue fazer aquela sondagem do coração que o próprio rei Davi falou: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas algumas vezes é quando alguém reclama que a gente está numa situação difícil que a gente se dá conta de que é preciso fazer um ajuste, né? Porque nós temos sempre a inclinação de esquecer, né? Nós somos humanos, mas quem é prejudicado muitas vezes não esquece. E com certeza essa memória do prejuízo também será resolvida, porque o Senhor é Deus de solução. E a solução não é radical, a solução é com consciência e com recursos. E espontaneamente, agora, Zaqueu tinha consciência do seu erro e tinha atitude, a atitude de se corrigir. Jesus não precisou dizer palavra, porque na presença de Jesus, Ele próprio invade o nosso coração, o nosso ser, e nos dá paz de perdão, mas também nos ajuda a corrigir quando nós criamos uma dificuldade de perdão no coração de alguém. E quando imediatamente ele foi lembrado nessa situação pelos rumores, ele disse: Senhor, ele não se dirigiu a quem criticava, ele não respondeu, ele não ficou de bate-boca, ele se dirigiu à pessoa certa. Porque quando a gente erra com o irmão, a gente ofende a Deus.
em primeiro lugar. Depois a gente ofende as pessoas. Mas a gente ofende as pessoas. Cristo já tinha perdoado, tanto é que ele disse, me convém estar na sua casa. Ou seja, você está perdoado. Mas agora ele tinha que tomar uma atitude. Ele tinha que se reconhecer errado diante de Deus. E foi isso que ele fez. Ele disse, Senhor Jesus, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguma coisa eu extorqui alguém, eu devolverei 4 vezes mais. A lei para essa época é se alguém tivesse prejudicado, deveria devolver 2 vezes. E a gente se lembra que o rei Davi também, quando numa causa precisou julgar uma situação que tinha um peso muito grande de erro, ele disse 4 vezes mais, ele dobrou. Então aqui, Zaqueu estava para a lei vigente, fazendo uma atitude de vou devolver e vou devolver generosamente. Não só o que é necessário, eu vou devolver o que é mais do que necessário. Quando ele diz isso, nesta hora, Jesus vai dizer, hoje houve salvação em nossa casa. Quando Cristo começa um processo de te convidar, de falar com você, de te visitar o coração, de te trazer paz, continue abrindo o coração e se corrigindo, porque ele vai fazer a obra completa. E a obra completa que Deus quer fazer não é nos abençoar de uma dor, corrigir uma saúde, uma dívida. É muito mais do que isso. É nos resgatar de vez daqueles erros, dos pecados que vão ofender o coração de Deus. Porque está escrito, não matarás, não roubarás, né? Não mentirás. E para Zaqueu estar fazendo o que ele fez, muita coisa aqui não foi boa, ele transgrediu. Então é sempre bom a gente voltar diante de Deus, corrigir o nosso pecado e também corrigir em direção às pessoas, caso haja alguma dificuldade com as pessoas. Porque o nosso Deus é assim, ele é verdadeiro, ele é sincero. E Jesus disse, hoje houve salvação nessa casa. Jesus, que é autoridade, ele se levanta para declarar que naquela casa mais ninguém poderia amaldiçoar. Porque quando Deus levanta, quando a pessoa de Deus diz que nós estamos perdoados, é para sempre. Não há mais maldição nenhuma sobre nós. Quem quiser falar, porque o Senhor Deus do céu e da terra, ele salva sim. E a gente não precisa ficar preocupado. Mas a nossa parte, que é corrigir o erro, se arrepender e corrigir o erro, se houve prejuízo em relação ao irmão, temos que fazer. Mas em relação a Deus, em primeiro lugar. Porque, às vezes, corrigir o erro em relação ao irmão é uma complicação. A gente, às vezes, quer se corrigir, mas os irmãos têm mágoa, têm rancor, não querem ouvir. Tem isso, né? Mas o Senhor Deus cria a situação. E Deus criou a situação. O fato de Jesus estar ali e dar atenção a Zaqueu e depois confirmar que Zaqueu estava arrependido, dizendo, houve salvação, Jesus deu paz, não só ao coração dele, de se corrigir. E ninguém, muita gente poderia não saber, mas ele corrigiu também a fama, o rótulo, o passado de Zaqueu. Esse é o nosso Deus. É o Deus que salva ontem, hoje e sempre. Como? Fazendo uma regressão? Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando quando nós temos um rótulo, quando temos uma má fama, quando temos alguma coisa que a gente não sabe como resolver. O nosso Deus coloca situações para que a gente tenha a oportunidade de corrigir. Porque é um mau testemunho, uma má fama, uma atitude ruim só pode ser compreendida e para os homens com uma atitude muito melhor,
uma atitude ótima, excelente. O nosso Deus tudo vê o coração, perdoa e está resolvido. Mas os homens da terra, limites, eles têm para enxergar, para perdoar, inclusive. Então, o Senhor cria a situação para que a gente se posicione e Ele próprio confirme isso. Eu não posso imaginar qual é a situação que hoje, né, quem está me ouvindo esteja passando. Mas eu posso dizer para você que o nosso Deus é Deus de paz. Ele dá paz na sua pessoa. Ele dá paz a tudo que passou e Ele cria situações de conserto. E Ele é o Senhor da paz, que nos garante a paz. Ele nos dá a salvação. Quando a vida de Zaqueu terminou, Zaqueu foi estar com Deus no céu. Isso é certo porque Jesus disse: hoje houve salvação. Então, Jesus salvou Zaqueu da má fama, salvou do contexto da rejeição local. Jesus salvou Zaqueu da situação de crime que ele estava, porque ele teve que se corrigir e devolver, ele teve que fazer devoluções de injustiça. E Jesus mudou o caráter de Zaqueu. Mas Jesus assegurou que quando Zaqueu saísse dali, Zaqueu estaria encontrado, seria achado por Deus. Então ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus teve a oportunidade de dizer qual era a missão do próprio Jesus, que ele veio ao mundo para salvar o que está perdido. Então Jesus veio hoje para me salvar, para te salvar. Se nós estivermos perdidos, se nós ainda não conhecermos a Jesus, se nós ainda não tivermos rendido nosso coração e nos corrigido para estar com o caráter de Jesus. Não basta gostar de Jesus. Não basta achar Jesus uma pessoa que fala muito bem. Nem as suas bem-aventuranças maravilhosas. É importante querer viver e ser como Jesus foi, um homem de caráter, e reconhecê-lo como única ponte entre Deus e os homens. E essa cidade, que era a cidade de Jericó, que experimentou isso um dia, de ter sido amaldiçoada, mas do homem de Deus, há muitos anos atrás, o profeta Eliseu, né, ter proferido a sentença, e ele disse: purifiquei esta água e não causará mais mortes, nem deixará a terra improdutiva, ou seja, abençoou aquela cidade, conferiu a autoridade de Deus sobre aquela cidade. Agora Jesus faz não só sobre a cidade, faz sobre Zaqueu e todos aqueles que estavam compreendendo essa palavra, como nós hoje aqui. Essa cidade estava recebendo agora Zaqueu, um homem com correção de caráter. Essa cidade agora estava recebendo a bênção de ter um publicano sem essas atitudes de corrupção. Quando eu e você aceitamos Jesus, todos são abençoados. A sua casa é abençoada, seus amigos são abençoados, a sua cidade é abençoada, porque o que será visto Cristo em você. E Cristo é isso. Cristo é o Deus de amor. É a presença de Deus que traz paz. E quando a paz de Cristo entra também a correção. Entra o ajuste, entra as novas atitudes. Que nessa noite, que nessa noite nós tenhamos oportunidade de fazermos uma reflexão e de nos colocarmos diante de Deus, pedindo a Deus que Deus nos perdoe, que nós venhamos a nos arrepender, que a gente tenha a oportunidade de corrigir, né, de nos lembrarmos e fazermos correções, de sermos uma bênção onde nós estivermos. Bênção na nossa família, na nossa casa, sabendo que quando nós nos abrimos para Deus, o Senhor cria situações de correção, hoje, para frente e para trás. Ele cria essa correção. E que a gente tenha a disposição e a alegria
de Zaqueu, quando as oportunidades de correção estiverem à nossa disposição. Amém? Então, vamos orar e, a seguir, eu também vou pedir a Regina para orar pelos pedidos, né? Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor é Deus de solução, o Senhor é Deus de salvação. O Senhor sabe lidar com as nossas dificuldades. A tua paz é verdadeira. O Senhor disse que daria a sua paz a nós. Não dá como o mundo, mas o Senhor dá de uma forma integral. O Senhor é a nossa paz. E é isso que nós queremos te pedir nessa hora. Perdoa o nosso pecado. Cria situações, Senhor, para que possamos corrigir as coisas que precisamos corrigir, com a tua ajuda, com a tua paz, para sermos uma bênção onde for necessário. Mas nós agora também recebemos de ti a bênção da salvação em Jesus Cristo. A bênção de saber que o Senhor é Deus que perdoa, que morreu e ressuscitou por nós, para que tivéssemos essa paz não só aqui nas nossas questões, mas quando sairmos desta terra, quando o Senhor nos convocar, porque o Senhor é o dono da vida. Quando o Senhor nos convocar, que nós estejamos direto com o Senhor, porque o único caminho para estarmos aí é através de Jesus. Então, Senhor, receba a nossa vida agora, e nós te entregamos a nossa vida em tuas mãos, para que o Senhor nos ajude a vivermos a tua paz, hoje, sempre e eternamente, no poder e na autoridade de Jesus.